Então, pessoal, vamos lá falar sobre os famosos coxins de gordura. Esse é um tema, ele tem uma suma importante para você aí que é preenchedor. Você que é profissional de excelência, você tem que saber o que são os coxins de gordura. Então vamos lá. O coxinho de gordura, ele é a parte de sustentação, uma das partes de sustentação da nossa face, tá? Então esse é um tema de muito interesse, muita gente tem essas dúvidas. Eu vejo aí profissionais que faz preenchimento e não sabe quais são os coxins de gordura que a gente tem na face. Os coxins de gordura é importante a gente entender, porque é através dele que a gente vai saber quais são as áreas que nós vamos preencher. Se eu vou preencher numa derme mais superficial, ou numa derme média, ou numa derme mais profunda. O que traz esse resultado, que eu chamo resultado de excelência, é o que vai trazer a transformação dos seus pacientes com excelentes resultados. É você entender todo o processo, desde lá da história que a gente vê lá, desde da aula 1 até a questão da densidade do material, da concentração do gel, se ele é um gel mais reticulado, menos reticulado, se ele é um gel bifásico, um gel monofásico. Então a gente veio desde lá de trás até a gente chegar aqui, nessa parte de coxins de gordura. É o coxinho de gordura que a gente precisa entender que é através dele que a gente vai conseguir trazer a sustentação para a nossa face. Você já reparou que uma face mais envelhecida, ela tende a perder aquela sustentação e ela fica mais flácida, mais caída, principalmente aqui, ó, no terço médio. Então isso tudo acontece devido a essa sustentação que a gente perde através desses coxins de gordura. Então eu vou mostrar para vocês quais são os coxins de gordura que a gente tem na nossa face. Vamos lá. Aqui a gente consegue observar uma face jovem e uma face mais envelhecida. O que a gente consegue distinguir entre uma e outra? A gente consegue observar que os coxins de gordura aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, fica mais fácil. Ó, os coxins de gordura aqui nessa região, nessa face mais jovem, você pode ver que é um coxinho de gordura mais uniforme, mais interligados, mais juntinhos. E isso faz com que deixe a face mais rejuvenescida. Isso traz um aspecto de beleza, isso traz uma sustentação. Você já observou que uma pele mais jovem, quando a luz bate, a luz fica na face? Se você nunca reparou isso, comece a reparar agora. Você olha para a pele de um bebê ou de um adolescente e olha para a pele de uma pessoa de uma idade média, 40 anos. A gente já consegue começar a observar essa distância do coxinho de gordura através das sombras de luz que faz no rosto. A gente começa a perceber através da queda da região do malar. E eu vou mostrar para vocês que a região do malar ela é muito importante para a nossa face, porque é através dela que a gente consegue perceber o envelhecimento da face inferior. Então é muito importante a gente entender essa sustentação do terço médio, tá bom? Então vamos lá, a gente conseguiu então observar que uma face mais jovem, como é o que está demonstrando aqui nessa imagem, a gente tem os coxins de gordura mais interligados, tá? Então a gente consegue ter uma sustentação melhor. Ó, é uma face, ó, que a gente não tem o bigode chinês devido a essa sustentação aqui desses coxins de gordura que eu vou relatar para vocês quais são cada coxinho de gordura da nossa face, tá? Então a gente consegue ter essa sustentação, ó, a linha de marionete, essa paciente não tem linha de marionete, não tem flacidez aqui na bochecha, ó,
Ó o jaws dela, ela não apresenta o jaws, ela tem um mento todo estruturado. Isso tudo é devido a essa sustentação que a gente tem no terço médio. E olha uma face envelhecida, como é que a gente já perdeu os coxins de gordura, tá vendo? A gente perdeu aquela ligação entre um coxinho de gordura e outro. Os coxinhos de gordura já são mais espaçados. Você vê que o coxinho de gordura, você consegue observar que o coxinho de gordura aqui da face mais envelhecida, ela se distanciou e ela caiu, esses coxinhos de gordura veio para o terço inferior. Vocês conseguem observar isso? Tá vendo? Isso tudo faz parte do processo do envelhecimento. Então os coxinhos de gordura, ele tende a cair, ele tende a perder o seu volume, ele tende a perder a sustentação. Então é importante a gente entender a anatomia da face, porque através dela nós vamos poder entender qual área, qual região, qual profundidade que a gente vai preencher. A gente observa que através dessa perda de gordura, a gente criou um acúmulo de coxinhos de gordura nessa região, na região nasolabial, tá vendo? A gente acumulou gordura nessa região. A gente teve um acúmulo de gordura também na região do jaws, que é uma região que entrega muito a idade, envelhece bastante. A gordura aqui, ó, que a gente chama na marionete, é muito conhecida essa região como linha de marionete. Olha onde que acumulou essa gordura. Então essa gordura foi toda acumulada aqui porque a gente perdeu sustentação do terço médio. Então o terço médio, ele é muito importante para a nossa face. Nessa outra imagem aqui a gente consegue observar exatamente isso que eu falei. Olha, o coxinho de gordura do malar, ela está totalmente rígido. Ele tem aquela sustentação. A gente consegue observar aqui, ó, que as fibras, os tecidos estão sustentados através desse coxinho de gordura. Esse coxinho de gordura, ele não derreteu, diferente do coxinho de gordura de uma face mais envelhecida. Olha só como esse coxinho de gordura ele derrete. Esse é um coxinho de gordura do malar. Olha para onde esse coxinho de gordura vem parar. Ele vem parar no sulco nasolabial. Então, quando a gente começa a perder essa sustentação, a gente tende a trazer um processo de envelhecimento. Então é importante você entender quais são as áreas que você vai preencher para você também não travar a face do paciente. Imagine aqui comigo, essa paciente que ela está com a face mais envelhecida, concorda comigo? Essa região, ela tem uma face mais envelhecida. Você consegue ver que a gente perdeu o volume labial, ó, o orbicular dos olhos, olha a região, como é que ela caiu também ao longo do tempo. A gente foi caindo essa gordurinha do malar, a gente começou a formar aqui a gordurinha do jaws, tá vendo? Mas vocês conseguem observar comigo, se eu preencher, olha só, se eu preencher somente o bigode chinês, como está aqui demonstrado na imagem, essa gordura acumulada aqui no bigode chinês. Então imagine isso, se eu preencher só o bigode chinês, vocês acham que ia ficar legal? Pense aí. Se eu tivesse preenchido só o bigode chinês, vocês achariam que ia ficar um rosto harmônico? Não, não ficaria. Se você preencher numa paciente dessa que perdeu a sustentação do zigomático e do malar, se você preencher somente o bigode chinês, sabe o que você vai fazer com essa paciente? Você vai travar a face dela. Provavelmente ela vai ficar sem expressão. A face dela vai ficar uma face mais artificial. Vai parecer um boneco. Você vai fazer, ela não vai conseguir ter essas expressões que a gente tem. Porque a gente colocou uma quantidade de produto muito grande. E vocês vão ver que eu não costumo colocar uma quantidade de produto grande no bigode chinês. Eu costumo sustentar o zigomático e o malar. Quando a gente sustenta essa região,
a gente devolve aquela estrutura que a gente perdeu. Olha nessa imagem. Tá vendo que... Opa, desculpa aqui, passou. Vamos lá, olha nessa imagem. Tá vendo que a gente tem a sustentação nessa região? A gente tem essa sustentação devido a esses coxinhos de gordura. Aqui a gente já perdeu. Essa gordura ela foi derretendo, ela foi caindo para o terço inferior. Então é importantíssimo a gente entender isso. A gente não pode preencher somente o bigode chinês nesse caso. Nós temos que preencher também a região de zigomático de malar, para devolver essa estrutura novamente aqui, ó. A gente precisa devolver essa estrutura novamente para o paciente. E quando a gente devolve essa estrutura, a gente vai melhorar tanto o bigode chinês quanto a parte do jaws, porque a gente causou um efeito lift, a gente trouxe isso daqui para cima, a gente devolveu aquela estrutura que foi perdida ao longo do tempo. Então eu costumo falar que o terço médio é uma área muito importante para ser preenchida. E a gente tem que saber enxergar o terço médio principalmente. Ele vai trazer um rejuvenescimento e fora que para a mulher ele é um ponto de beleza muito significativo. Se você reparar, pensa aí numa mulher, numa modelo que você acha bonita. Mas eu estou falando de uma modelo que você acha bonita, não estou falando do seu amor. Porque o amor engana muito. Às vezes a gente acha que nosso amor ele é bonito, a gente sabe que não é. A gente está falando de uma modelo. Pensa numa modelo aí que você acha bonita. E você vai ver, pensou? Vai lá, joga no Google então, modelo bonita. Ou pensa em uma modelo bonita. Joga lá e você vai ver que o que essas modelos têm em comum é o malar. Porque o malar, ele é um ponto de beleza da mulher. Então a gente tem que realçar o terço médio. Quando a gente realça o terço médio da mulher, a gente traz um rejuvenescimento e uma harmonia para a face feminina. Então o terço médio ele é muito importante para ser preenchido, principalmente quando a gente vai fazer preenchimento numa face feminina. Então vocês conseguiram observar aí na imagem que vocês olharam dessa modelo, a gente consegue ver que ela é um modelo que ela tem alguns pontos de beleza que eu vou falar para vocês, mas agora eu não quero falar esses outros pontos de beleza. Eu quero que vocês entendam o terço médio, o malar, que o pessoal chama o efeito top model. Então, essa paciente que você, essa modelo que você está vendo aí, vocês observam que o malar dela é mais realçado, porque a gente sabe que esse malar vai trazer pontos de beleza para ela. Então, quando a gente for preencher uma face envelhecida, observe muito a sustentação do malar. Não vai injetando produto ali onde você vê pontos de sombra, sem você pensar, pelo menos, da onde está vindo essa perda da sustentação. Então, quando a gente começa a entender que essa sustentação está sendo perdida, essa sustentação está sendo perdida porque o meu coxinho de gordura médio e o meu coxinho de gordura intermediário, ele foi perdendo a sustentação. Ou o meu coxinho de gordura nasolabial, ele foi perdendo a sustentação. Então, você entender esse tipo de sustentação, você vai conseguir melhorar a sua forma de preenchimento. Então, por isso que eu falo que é muito importante a gente entender cada processo. E quando a gente entende cada processo, a gente entende o que a gente está fazendo, você vai ver que os resultados são muito melhores, muito superiores. E isso tudo você consegue através do conhecimento. E eu estou aqui para poder ajudar vocês, tá? Então vamos continuar aqui a nossa aula. Então a gente criou essa sustentação no zigomático, a gente criou essa sustentação no malar, a gente devolveu essa estrutura perdida. Tudo bem? Então, quando a gente devolver essa estrutura, você vai ver que você vai causar um efeito lift para o paciente. Você não vai só melhorar essa região do terço médio, você vai melhorar a região do terço inferior também. Porque a gente sustentou o que tinha perdido. A gente sustentou esses coxinhos de gordura que foi perdido ao longo do tempo. E vocês vão ver que vai melhorar o bigode chinês, vai melhorar a linha de marionete, vai melhorar o jaws.
Consequentemente, você vai utilizar menos produto nessa região e vai deixar a face mais harmônica e não vai deixar aquela face travada, aquela face que eu digo robotizada. Não, é um paciente que vai ficar harmônico, vai ficar bonito, sem muito produto nessa região, sem você travar o sorriso dele, sem você travar o terço médio. Entendeu? Então quando a gente for trabalhar então o preenchimento, e principalmente no terço médio, eu quero que vocês gravem muito essa questão dos coxins de gordura. Nós temos os coxins de gordura superficiais e os coxins de gorduras mais profundos. Eu vou falar aqui nesse slide sobre os coxins de gordura superficiais. Nós temos aqui alguns compartimentos de coxins de gordura, como vocês estão observando aqui nessa fase. Ela foi separada por números e cores, para ficar mais didático para vocês, tá bom? Então vamos lá. Esse número 1 aqui demonstrado na imagem, a gente consegue ver o compartimento da gordura superficial frontal da testa. Essa região aqui é uma região que a gente tem que ter muito cuidado ao preencher. Eu vou ter uma aula somente de pertuito e quais são os locais de preenchimento e os dispositivos que a gente vai utilizar em determinada região, que se torna o procedimento mais seguro. Mas nessa aula eu não quero que vocês pensem nesse momento agora. Eu quero que vocês entendam somente os coxins de gordura, tá bom? Então tá. Então essa área de coxins de gordura é uma área que a gente tem que ter bastante cuidado na hora de preencher. E ela faz parte do nosso terço superior. Então, quando a gente for preencher essa área, a gente tem que entender que a gente está sustentando o nosso terço superior, tá? Vamos lá. Na imagem, no número 2 que a gente está demonstrando aqui, essa é o compartimento de gordura superficial da têmpora lateral. Vocês lembram que o nome dessa região aqui é chamado de têmpora? Dessa área aqui da face? Então, esse coxinho de gordura aqui, ó, ele está vendo? Olha só como ele é grande. Esse coxinho de gordura a gente chama de coxinho de gordura superficial temporolateral, porque é essa região que vai sustentar. Então a gente está sustentando toda a nossa lateral da face através desse compartimento de gordura superficial temporolateral, que são os coxins de gordura de muita importância. E outra coisa, a gente tem que ter também um cuidado ao preencher essa área, tá bom? Que a gente tem bastante artérias importantes e calibrosas nessa região. No número aqui 03, a gente consegue observar os compartimentos de gordura nasolabial, que é essa sustentação aqui. Você vai ver que toda essa sustentação do terço médio vai interferir do terço médio ao terço inferior. Então preciso que vocês prestem muita atenção em cada coxinha de gordura para saber o que você está preenchendo e qual a região, tá? Então esse aqui é o coxinha de gordura superficial nasolabial. Ele vai causar sustentação em toda essa região aqui, ó. Além desse coxinho de gordura, a gente tem esse coxinho de gordura número 4, que está representado aqui, que são os coxinhos de gordura superficiais do malar medial. Ó, para ficar fácil, ela está no meio do coxinho de gordura nasolabial e no meio do coxinho de gordura temporal lateral. Então, para ficar mais fácil o entendimento, a gente vai colocar assim, a gente vai usar essa referência. Esse coxinho de gordura, ele está aqui no meio, então ele vai chamar coxinho de gordura superficial do malar medial. Então, esse coxinho de gordura é um coxinho também muito importante na sustentação do terço médio. Já a imagem número 5, a gente vai ver o compartimento de gordura do malar intermediário. Essa sustentação aqui, ó, esse coxinho de gordura também ele é muito importante para a nossa face, que através desse conjunto, ó,
desde do sulco do coxinho de gordura nasolabial até o coxinho de gordura do temporolateral, ele é muito importante para toda a sustentação da face do terço médio e a face do terço inferior. Então, a gente tem que entender quais são os coxinhos de gordura que vai trazer sustentação. E através desses compartimentos de coxinhos de gordura, a gente consegue ter uma percepção da onde a gente vai preencher. Vocês concordam comigo? Agora vocês estão conseguindo entender que o terço médio ele é muito importante para essa sustentação? Estão conseguindo entender? É devido a essa sustentação que a gente está causando. Aqui na imagem 06, vocês conseguem enxergar aqui, é um compartimento de gordura superficial que a gente chama de bucal. É ele que vai causar essa sustentação aqui da boca. E é ele também que a gente perdendo ele, que a gente vai criando aquela linha de marionete. Então essa é uma área também de muita importância. Isso traz um envelhecimento muito grande para a face. Vocês já repararam que aquelas pessoas que vão perdendo essa sustentação, elas tendem a criar essa linha de marionete, fica desarmônico, não fica algo interessante para a face, deixar a face muito mais envelhecida. No compartimento 7, que é esse daqui, é o compartimento superficial perioral. É um compartimento também muito, muito importante para o nosso lábio, tá bom? É através dele que a gente também vai criar sustentação, tanto no lábio superior quanto no lábio inferior. E a gente tem também o compartimento de gordura superficial do lábio. Então vamos lá, vamos capitular aqui. O número 6, ele é um compartimento de sustentação, né? Um compartimento de gordura superficial bucal. A gente tem o compartimento superficial perioral e a gente tem um compartimento de gordura superficial labial. Então, essas três regiões, elas são muito importantes para a sustentação do nosso lábio, tá bom? Então, quando a gente for preencher o lábio, a gente vê que aquele lábio está perdendo volume, a gente vê que está começando a formar linha de marionete, a gente já começa a interligar a essas três superfícies dos coxinhos de gordura. A gente tem também... Então, vamos lá, vamos para os coxinhos de gordura profundo. Esse também são coxinhos muito importantes. Vocês vão ver que os mesmos coxinhos, quer dizer, os mesmos não, coxinhos na mesma região, a gente trata de uma forma diferente. Vocês vão ver, por exemplo, o coxinho número 4 e que seria o coxinho de gordura superficial nasolabial. Quando a gente trabalha numa derme mais profunda, esse compartimento de gordura ele já muda. Ele não será mais o coxinho de gordura nasolabial, ele já será o coxinho de gordura profundo do malar medial. Então eu quero que vocês observem isso. Se você ficar com dúvida, volte um pouquinho à aula, vá lá nos coxinhos de gordura superficial e comece a fazer essa comparação, para vocês entenderem que tem diferença sim na sustentação do coxinho de gordura superficial e do coxinho de gordura mais profundo. Mas Saulo, como eu vou saber qual coxinho de gordura ou qual coxinho de gordura você utiliza para fazer o preenchimento? Você utiliza os coxinhos de gordura mais superficiais ou você utiliza os coxinhos de gordura mais profundo? A minha resposta para você vai ser: depende da face. Por isso que é importante uma avaliação presencial. É muito importante você apalpar a região e você enxergar o que tem naquela face. Se ela é uma face mais envelhecida, se é uma face que precisa de uma maior sustentação, ou se é uma face que a gente inicialmente a gente já consegue trazer contornos para aquela face. Então a minha resposta é: depende do seu paciente.
vai depender muito mais dele do que de você, tá bom? Então, por que vai depender muito mais dele? Porque é através da face dele que você vai saber quais são as áreas que vão ser preenchidas. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Uma face envelhecida, vocês concordam comigo que ela é uma face que já perdeu muita sustentação? A gente já perdeu os coxinhos de gordura, esses coxinhos de gordura já foram derretendo, ele já foi trazendo para baixo, fora a gravidade que a gente vai perdendo, né? Fora a gravidade que ao longo do tempo tende a trazer mais as coisas para baixo, fora as células de colágeno, as células de elastina que dão sustentação, né? Fora o volume que a gente vai perdendo ao longo do tempo. Então vocês conseguem entender que essa face é uma face que está com a sustentação prejudicada devido a esses fatores que foi comentado. Então nessa face mais envelhecida, a gente vai dar prioridade a sustentar primeiro essa face. Depois que a gente criou a sustentação, a gente vem com os contornos. Eu posso criar uma sustentação e um contorno numa face mais envelhecida? Você pode sim. Só que a gente dá prioridade a trazer a sustentação para aquela região. Após você trazer uma sustentação, na nova abordagem sua com o paciente, você sim vai poder fazer e oferecer para ele esse contorno que vai deixar a face dela ou dele muito mais harmônico, beleza? Então, a gente conseguiu entender aqui que numa face mais profunda a gente vai criar uma sustentação, tá bom? Então a gente conseguiu entender aqui que numa face envelhecida a gente vai criar uma sustentação primeiro. Já numa face mais jovem, são aqueles pacientes de 20, 30 e poucos anos, que é um paciente que tem bastante sustentação ainda, tem aqueles coxinhos de gordura. Você vê que são pacientes que tá ali somente para trazer uma beleza a mais para eles. Às vezes são pontos que incomodam e eles querem melhorar. A gente pega muito isso no nosso consultório e vocês também vão pegar muito no consultório de vocês. Às vezes vocês vão ver pacientes que têm toda a sustentação. São pacientes jovens que ainda não perdeu aquela sustentação da face. Está com a quantidade boa de colágeno, quantidade boa de elastina. A gente vê que aquela face é uma face sustentada. A luz bate ali naquela região, a luz fica. A gente não enxerga muitos pontos de sombra. Vocês vão pegar esses pacientes. E nesses pacientes a gente vai preconizar realçar a beleza deles através dos contornos. Então, a diferença de preencher uma face envelhecida e uma face jovem é isso, a preconização. Então, na face envelhecida, nós vamos preconizar a sustentação. Numa face mais jovem, a gente vai preconizar os contornos, tá bom? Então, vamos lá entender sobre essas profundidades, esses coxinhos de gorduras mais profundos. A gente consegue observar aqui, ó, o número 1, que é o compartimento de gordura profundo dos olhos, do orbicular dos olhos. Esses coxinhos de gordura, ele envelhece muito a face do paciente. Você já reparou que os pacientes mais idosos tendem a ter essa pálpebra mais caída? Então, essa pálpebra mais caída, ela é devido a essa sustentação que a gente perde nesses coxinhos de gorduras do orbicular dos olhos. Então, são pacientes que você pode indicar outros procedimentos, ou até mesmo uma cirurgia, como a blefaroplastia. Nessa indicação da blefaroplastia, você pode tanto indicar a um profissional especialista nesse tipo de procedimento, que seria um procedimento cirúrgico. Você poderia então indicar um cirurgião, ou você também pode fazer esse tipo de tratamento no seu consultório, que seria a blefaroplastia sem corte, tá?
A gente tem também a sustentação da gordura aqui, que é a suborbicular dos olhos, medial. Então, ó, esse compartimento de gordura aqui dos olhos, a gente chama de compartimento de gordura suborbicular dos olhos medial. Já esse compartimento de gordura suborbicular dos olhos, que está mais na lateral, a gente vai chamar de suborbicular dos olhos lateral. Tá bom? Acho que ficou mais fácil assim para o entendimento de vocês. Então, esse coxinho de gordura que está mais para a parte de dentro, a gente vai chamar coxinho de gordura profundo suborbicular dos olhos medial, que ele está mais no meio da face. Já os coxinhos de gordura profundo orbicular dos olhos lateral, é exatamente isso mesmo, a gente vai chamar de lateral. Esses coxinhos de gordura, eles dão sustentação a essa região, as olheiras também, tá? Então é importante a gente sustentar essa face. Isso tudo, vocês conseguem observar que todas essas regiões, elas interferem do terço médio ao terço inferior. Então quando a gente sustenta, quando a gente cria essa sustentação na olheira, a gente devolve aquele olhar mais alegre para o paciente. A gente tira aquele olhar de cansaço, porque fica muito desarmônico. Um paciente que chega no seu consultório, você vai olhar para ele e você vai ver que ele está com um olhar de cansado, por mais que ele dormiu bem a noite toda lá. E ele mesmo vai enxergar isso. Vocês vão ver que isso é comum. O próprio paciente vai enxergar isso. Ele vai olhar e vai ver que está com um olhar de cansado. Mas por mais que ele dormiu bem a noite toda, só que o que está faltando é um preenchimento no suborbicular dos olhos, tanto medial quanto lateral. E quando a gente cria essa sustentação, a gente já melhora o olhar desse paciente. A gente deixa um olhar mais alegre, um olhar de menos cansado, a gente tira aquele peso no olhar do paciente. Isso tudo através do preenchimento das olheiras. E a gente tem também o próximo compartimento de gordura, que é o compartimento, você lembra lá no compartimento superficial, essa região aqui a gente chamava de gordura superficial nasolabial. Só que quando a gente já entra na derme mais profunda, esse compartimento de gordura aqui, ó, ele muda de nome. Então ele se chama compartimento de gordura profundo malar medial. Tá vendo? Então essa sustentação aqui também, ela é muito importante para que a gente diminua o nosso suco nasogeniano. Aqui, deixa eu passar uma dica aqui muito importante para vocês. A gente tem uma região que fica exatamente aqui, chamada de risto. Esse é um ponto de sustentação muito importante que eu gosto de utilizar muito. Através desse ponto, eu consigo criar uma sustentação tanto aqui no malar quanto no bigode chinês. A gente traz um efeito lift. Então é uma região muito boa de ser preenchida e eu vou mostrar para vocês ao longo do nosso curso. Vocês vão ver que vai mudar muito os seus resultados, vai mudar muito a face do seu paciente. É um preenchimento muito importante. Lembre desse nome, grave, preenchimento de risto. O nome risto não é à toa, é o nome do profissional que descobriu esse ponto de sustentação, tá bom? Vamos lá para o nosso ponto de sustentação profundo número 5. O número 5, ele é um compartimento de gordura do malar, só que a gente chama de lateral. Diferente do superficial, do profundo, o compartimento de gordura lateral, ele fica aqui mais no meio da face. A gente vai criar então essa sustentação tanto do malar também, como da gordura de Jaws e do suco nasolabial, essa região aqui da linha de marionete. Então ela é uma sustentação muito importante para a nossa face. A gente tem também aquela famosa bola de Bichet, que você já deve ter escutado falar quando fala muito em bichectomia, tá? A bichectomia nada mais, nada menos é do que você retirar um pouco dessa bola da Bichec. Isso, a gente traz aquele efeito top look ou top model,
deixa o rosto mais magro. Antigamente a gente tinha muito preconceito quando a gente falava em essa bola de Bichette. Falava muito em ganho de flacidez e era indicado somente para pessoas que mordiam a bochecha. Porém, hoje, através de diversos estudos anatômicos, a gente conseguiu observar que não interfere na flacidez e nem na queda do músculo essa bola de Bichette. Por isso que hoje a gente vê bastante pessoas aí fazendo esse tipo de preenchimento, tá bom? Então, eu também tinha muito essa dúvida antigamente, eu colocava isso na minha cabeça, se eu vou tirar essa bola de Bichette, eu vou criar uma flacidez, né? Porque a gente vai perder a sustentação. Só que essa bola de Bichette, nessa região, ela não está interligada à sustentação do malar, nem interligado à flacidez da face, tá? Então a gente não vai ganhar uma flacidez se a gente retirar essa bola de Bichette. Lógico, calma aí, vamos frisa aqui, vamos parar aqui. Lógico que tem a quantidade certa a ser retirada. Se você tirar uma quantidade muito grande, aí sim você perde a sustentação. Então, quando você for indicar a bichectomia para o seu paciente, você frisa muito nessa parte da quantidade, porque hoje a gente já tem uma quantidade, principalmente os dentistas, que é mais especialista nessa área, sabe que tem uma quantidade ideal para ser tirado dessa bola de Bichette, beleza? Então tá, então a gente entendeu sobre essa sustentação. Aqui ó, no número 7, é o compartimento de gordura labial, que a gente faz a sustentação dessa região, que a gente também pode fazer o preenchimento para dar mais volume nessa região. O compartimento de gordura que a gente vê aqui no número 8 é o compartimento de gordura profundo do Jaws. Essa região eu gosto de preencher somente depois que eu preencher o terço médio. Aí eu vou ver como que eu vou preencher. E eu vou ensinar para vocês que não é preenchendo em cima dessa gordura de Jaws que eu vou melhorar ela, tá bom? Então fique atento nas próximas aulas, não deixe de ver. E nós temos também o compartimento de gordura profundo do mento. É ele que vai dar aquele efeito mais, que eu chamo de efeito mais bonito aqui, né, no nosso terço inferior. Então, o mento ele traz também um rejuvenescimento, ele traz um aspecto mais fino do nosso rosto, ele traz um aspecto mais harmônico. Por isso é importante você avaliar o mento do seu paciente na hora de fazer o preenchimento. Principalmente pacientes que têm uma face mais curta. A gente consegue alongar essa face através do mento, trazendo uma harmonia e um rosto muito mais delicado. E vocês vão ver que o resultado do preenchimento do mento fica muito legal. Então, a gente fez um resumo de todos os coxins de gordura, desde os coxins de gordura superficiais aos coxins de gorduras mais profundo. E eu quero que vocês saiam daqui entendendo tudo sobre a anatomia dos coxins de gordura, para que vocês consigam entender quais são as regiões que vocês estão preenchendo e por que vocês estão preenchendo aquela região. Que através do conhecimento que a gente vai conseguir alavancar a nossa carreira e alcançar voos e alcançar resultados muito melhores, tá bom? Então eu vejo vocês na próxima aula. E pessoal, lembrando, não deixe de curtir o vídeo, não deixe aí de deixar os seus comentários, é muito importante para mim, para saber se eu estou conseguindo agregar na vida de vocês. Então eu vejo vocês na nossa próxima videoaula, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.